Graça e paz, igreja linda, amada do Senhor. Um amém ali, um amém aqui, um amém ali, um amém aqui. Mas a igreja é a família junto. Então, graça e paz, igreja linda, amada do Senhor. Amém. Agora ficou melhor. Estava com saudade de vocês, rapaz. Eu passei um domingo ali sem estar aqui na presença de vocês. Eu de longe, quer dizer, eu não estava fisicamente presente, mas eu estava ali conectado, vendo, assistindo, vivenciando cada momento aqui, também junto com vocês, em louvor, adoração, vendo nossa amada Kátia ministrando. Obrigado, meu irmão. Eu não consigo ficar longe de vocês, não. Que coisa. Nós estamos vivenciando a campanha da vitória e junto a essa campanha nós estamos ministrando uma série. Essa série para mim ela vem diretamente do Senhor. Todas as séries vêm, né? Mas parece que Deus, Ele disse assim, olha, e é interessante que a série que eu iria trazer nesse momento, depois que acabou ali a série Queimando no Secreto, eu tinha em mente outra série para trazer, mas Deus ele direcionou para essa série que vem nos ajudar a organizar para que a gente esteja caminhando de forma mais arrumada, de forma equilibrada e firme no Senhor, porque andar com o Senhor não tem como andar bagunçado não, gente. Deus ele quer você do jeito que você está. Se você chegou e você está bagunçado, você está todo quebrado, sabe aquela cana quando vai entrando ali na máquina para sair o caldo de cana, se você está todo triturado daquele jeito ali, Deus lhe chama para Ele vir endireitar você, mas Ele não lhe chama para você permanecer do jeito que está, não. Ele quer que nós estejamos equilibrados, estejamos sim tendo uma vida plena, abundante e firme nele. Só que para termos essa vida plena com Ele, nós não podemos estar caminhando com Ele de forma bagunçada. Precisamos arrumar áreas da nossa vida que são essenciais. Por isso, a série Colocando a Vida em Ordem. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse: me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo, porque é assim que o povo de Deus deve viver uma vida em ordem, uma vida equilibrada e firme com a fé em Jesus Cristo. E não tem um momento ideal como esse, né? Passado o final de ano, tanta festividade, tanta coisa, junta-se ao início do ano com tanta demanda na nossa vida, coisa acontecendo, e tudo isso nos conecta, tudo isso nos atrapalha, tudo isso bagunça de alguma forma a nossa vida. Então essa série ela vem para que todos nós possamos nos endireitarmos para usufruirmos de um 2026 de forma plena, equilibrada e abundante no Senhor. Por isso ela vem, porque pessoas desorganizadas geram vida desorganizadas. A gente viu a semana passada. Não tem como pessoas desorganizadas gerar algo bom. Você vai trazer para fora tudo aquilo que está dentro. Então, a pessoa desorganizada, ela vai gerar uma vida desorganizada. Em geral, a desordem, a gente viu a semana passada, ela nos traz percas, ela nos traz tristeza, ela nos traz ira, ela nos traz conflitos, ela nos traz doenças, ela nos traz até um celular tocando na hora do culto. Então, tudo isso é uma desorganização da vida abundante, da vida desorganizada que a gente tem. Então, irmão, bota isso no silencioso, modo avião, ou então joga ele para longe. É incrível como tantas pessoas continuam com suas vidas desorganizadas. É incrível como tem gente que anda com a vida desorganizada e gosta e se acostuma. Não é que gosta, mas tem gente que se acostuma. Eu não sei se eu compartilhei já com vocês, mas eu lembro de tanto caminhar com o Darry Massa. Eu me lembro bem de uma passagem, de uma ilustração que ele usava muito, que era de um cachorro em um posto de gasolina deitado sob um prego. E aí chegava alguém no posto e estava lá o cachorro,
humilhando ali, porque ele estava deitado em cima do prego. Esse cachorro está meio distante, né? Mas enfim. Mas ele estava ali sofrendo, e aí a pessoa que chegou para abastecer perguntou ao frentista, por que ele está daquele jeito? E o frentista disse, não, é porque ele está deitado em cima de um prego. Ah, mas por que ninguém vai lá e tira ele? Porque quem se aproxima, ele tenta morder, ele não deixa que ninguém tire ele daquele jeito. Ou seja, tem pessoas que se acostumam a viver em uma vida sofrida, em uma vida desorganizada, em uma vida desajustada. Fica vivendo com relacionamentos sem ordem, sem respeito, casamentos totalmente desorganizados, desanimados, falidos. Tem pessoas que vivem como casais, como meros amigos, e olhe lá dentro do mesmo lar. Como assim? Pessoas que vivem com amizades rasas, superficiais, interesseiras, um coração desequilibrado, abatido, sofrido, angustiado. Pessoas que vivem com as suas emoções desorganizadas, descontroladas. Pessoas que vivem com seu espírito instável, inseguro, abalável. Pessoas que seus trabalhos são desorganizados, que não têm perspectiva nenhuma. Pessoas que na sua casa é um caos com seus filhos, que são incontroláveis, um ambiente de sujeira. Tem pessoas que vivem assim. Só que a gente precisa entender. Deus não quer que nós vivamos assim. Esse não é o plano de Deus para mim e para você. Deus deseja que a sua vida esteja assim, em ordem, firmes em Jesus Cristo. Você não tem nada a ganhar com uma vida bagunçada, só a perder. E duas coisas nós precisamos trabalhar, duas áreas da nossa vida. É a área da nossa vida interior, o nosso eu. Eu preciso trabalhar a minha emoção, os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas dúvidas, os meus questionamentos. Eu preciso trabalhar o meu eu dentro, o meu interior. Mas também eu preciso trabalhar a minha vida exterior, aquilo onde as pessoas veem o meu casamento, o meu relacionamento com as pessoas, com meus filhos, com a minha família, meu trabalho, estudo, carreira. Eu preciso trabalhar também a minha vida exterior. Então, a vida interior e a vida exterior, elas precisam estar sendo trabalhadas para que elas estejam equilibradas, porque não tem como a minha vida estar bem exteriormente e eu estando destruído internamente, e vice-versa. Uma está ligada à outra, e Deus, Ele deseja que todos nós possamos organizar o nosso mundo interior e o nosso mundo exterior. Semana passada, nós vimos sobre a importância de tirarmos e vencermos a ansiedade na nossa vida. A ansiedade, ela nos destrói, ela nos faz com que vivamos de forma totalmente desorganizada. Nós vimos aqui alguns malefícios que a vida cheia de ansiedade nos causa. Várias doenças e vários transtornos que nos atrapalham diariamente. E por isso nós compreendemos e precisamos entender que precisamos entregar todo o nosso ser nas mãos do Senhor e confiar tudo a Ele, porque Ele é quem vai nos livrar de todos os males, inclusive da ansiedade. Pois bem, hoje nós vamos dar continuidade e nós vamos ver que um passo fundamental para a direção e arrumar a nossa vida é arrumar a bagunça gerada pela precipitação. A precipitação, ela desajusta totalmente a nossa vida. O sábio escreveu lá em Provérbios 14, o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. É insensatez agir com precipitação na nossa vida. Se a gente caminhar um pouco mais à frente em Provérbios, no capítulo 19, a gente vai ver, não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína a vida. Então a insensatez, ela está totalmente ligada a uma vida precipitada. Quem anda precipitadamente é uma pessoa insensata, é uma pessoa imprudente. E viver uma vida precipitada em qualquer área nos traz transtorno. Revela o quanto nós estamos vivendo de forma insensata, de forma imprudente.
E é isso que eu quero ver com vocês, para que nós possamos ter uma vida harmônica e equilibrada. Eu quero orar com vocês nesse instante. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, por esse tempo, pela tua presença nesse lugar. Ajuda-nos, Pai, a compreendermos, Pai, o quão ruim é ter uma vida precipitada em todas as esferas. Nos ajuda, Senhor, que nós possamos estar atentos às tuas palavras, porque queremos arrumar cada pedaço, cada área da nossa vida para vivermos de forma equilibrada, assim como tu nos criaste para viver. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus em Eclesiastes nos diz: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração. Guarde o seu coração. Às vezes a gente está ali magoado, às vezes a gente está frustrado e logo a gente reage. E quando a gente reage, a boca começa a falar precipitadamente. Cuidado, cuidado, porque tem muita coisa que sai de forma precipitada da nossa boca, que depois a gente se arrepende. Tem um ditado antigo que diz assim: quem tem pressa, come cru, quente e passa mal. Mesmo que come muito, feito Josévaldo, se tiver pressa, vai comer cru, quente e depois vai passar mal, porque quem come cru e está quente, depois vai ficar passando mal. E tem muita gente que vive assim na vida, agindo de forma precipitada. Paulo, ele escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, ele apresenta a precipitação ao lado de características terríveis na vida de uma pessoa. Paulo, ele apresenta a precipitação do lado de traição, soberba, crueldade e maldade. Está aqui no texto, capítulo 3, versos 2 até o 4, diz assim, ó: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores. Olha só quem está no meio: precipitados, soberbos, mais amantes do prazer do que amigos de Deus. Em meio a uma relação de coisas tão ruins, se está precipitado. Quem age, que tem uma vida precipitadamente. Olha, precipitação não é algo novo. Não é algo novo. É algo bem antigo, na realidade é desde a época da idade do homem e se apresenta na vida de todos nós, sejamos nós crentes ou aqueles que não são. A precipitação, ela está presente. E a gente pode ver durante a história. A história na palavra nos mostra grandes pessoas que viveram precipitadamente. A gente pode ver lá no início com Adão e Eva. Adão e Eva se precipitaram porque se deixaram levar pelo prazer. O prazer precipitado. Acabaram Adão e Eva e a gente paga o preço até hoje. Gênesis 3:6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Eles caíram na velha, mas infelizmente eficaz armadilha da sedução, agradável, atraente, desejável. É assim que a sedução chega para você. Ela não chega mostrando nada feioso, nada ruim, não. Ela chega trazendo algo que é agradável, algo que é atraente aos olhos, algo que é desejável. É assim de mansinho que se chega, e é assim de mansinho que as pessoas caem, olhando, que maravilha, isso seja um bem, uma casa. Às vezes já viu, às vezes a pessoa fica paquerando as coisas dos outros, né? Uma casa, olha aquela casa, aquela família, aquele carro, né? Às vezes os homens e as mulheres hoje estão também atiradas também, né? Então, um caos instalado lá no mundo. Aí passa, aí vê aquilo que é agradável aos olhos, que é desejável. Desejar o que é dos outros, meus irmãos, isso é pecado. Se deixar ser atraído por aquilo que é agradável, em busca de um prazer vazio, vai fazer você cair, assim como Adão e Eva caíram. E a gente paga o preço até hoje, tem muita gente pagando o preço. Perdendo o casamento, perdendo o trabalho, perdendo sua moralidade, porque vive caindo
por algo que vem, que entra de mansinho. Mas a gente pode continuar caminhando na história, a gente vai ver Moisés. Moisés se precipitou por fazer justiça com as próprias mãos. Olha lá o texto. Certo dia, está lá em Êxodo 2. Certo dia, sendo Moisés já adulto, lembra que Moisés ele foi criado no Egito. Moisés já adulto foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que eles realizavam. E ele viu também um egípcio espancar um dos hebreus. E aí ele correu o olhar de um lado para o outro, e não vendo ninguém, ele matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte ele saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? E o homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés logo teve medo e pensou: com certeza, tudo já foi descoberto. O erro de Moisés, ele se precipitou agindo pelas próprias mãos. Quantas vezes a gente tenta fazer as coisas pelas nossas próprias mãos, pelas nossas próprias vontades, pelas nossas próprias forças. Na ira, Moisés ele matou, ele fez até uma ocultação de cadáver e já ia fazendo tudo de novo naquela confusão ali que estava tendo. E aí ele caiu na velha, mas infeliz e eficaz armadilha de resolver as coisas pela sua própria força. Quando nós queremos resolver a todo custo pelas nossas próprias forças, a gente se precipita e a gente cai porque a gente erra. Não existe nada tão carnal, primitivo e diabólico do que promover justiça com as próprias mãos. A internet está cheia de pessoas que do nada começam a brigar ali no trânsito e começam a fazer justiça com a própria mão. Pessoas que qualquer coisa se explodem e saem uma com a outra, um matando o outro, fazendo justiça com a própria mão. O autor de Hebreus, ele disse: pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É Deus quem é o juiz, você não é juiz, meu irmão. Para você agir pela sua própria mão, pelas suas próprias forças. Eu não posso gerenciar e agir com as minhas mãos, porque eu sou humano, eu sou falho, você é falho. Então não cabe a mim, que sou falho, agir como juiz. E sim o Senhor. Porque Ele pode julgar, Ele pode condenar. Porque Ele não carrega erro, Ele é perfeito, Ele é justo. Tiago 3,18, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Jesus nos chamou à pacificação, à paz, ao amor. Não nos cabe querer retribuir fogo por fogo, dente por dente. Não, não. Não. E tem gente que enche a boca: eu fazia isso, como se fosse o mais perfeito do mundo. Todos nós somos falhos. Você vai agir com justiça diante da sua justiça. E quem diz que a sua justiça é justa? A gente continua na história e a gente encontra Sara. Sara se precipitou porque ela gerenciou o problema do jeito dela. Ela precipitou-se porque ela foi agir do seu jeito. Olha o texto em Gênesis 16. Disse Sarai, ainda era Sarai, disse Sarai a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai e ela pagou um preço alto depois. Tinha uma promessa. Ela tinha uma promessa de Deus, mas ela não quis aguardar, ela quis agir da forma dela, do jeito dela. Quantas vezes a gente tenta agir do nosso jeito, né? E se tem brasileiro, é o jeitinho brasileiro para se resolver o problema. Quando a gente entrega a Deus, a gente espera que Deus haja. Mas Deus está demorando demais, Deus tem muita coisa para fazer. Ele não é o gênio da lâmpada mágica, não, meus irmãos. Para que a gente faça assim, 3 desejos, e Ele, faça na nossa vida, não. As coisas vão acontecer no tempo dEle, ou não. Tem coisa que a gente vai pedir e Ele não vai fazer. Por quê? Porque Ele sabe, eu não sei. Mas basta a mim obedecer, não questionar. Porque Ele sabe de todas as coisas, eu não. Então,
Para que eu tentar fazer as coisas do meu jeito? Para mais à frente eu quebrar a cara? E muitas vezes, quando eu quebro a cara, eu vou ali e vou botar a culpa em Deus. Porque Deus permitiu. Ele vai permitir, você não está fazendo? Ele está tentando te avisar. Só que você está teimando, ele vai continuar fazendo. Ele vai deixar que você faça. Sara, ela caiu na velha, mas infelizmente eficaz armadilha de resolver as coisas simplesmente pelo seu plano e vontade, e não pela vontade de Deus. A gente segue na história e a gente encontra Jonas. Jonas se precipitou tomando a decisão de fuga. Eita, Jonas fugiu. Jonas 1:3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tars. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, ele embarcou para Tarse para fugir do Senhor. A história de Jonas eu espero que você conheça. Jonas, Deus o chamou para que Jonas ele fosse a Nínive para pregar contra aquela cidade, para clamar que aquela cidade ela se arrependesse, anunciar o juízo para aquela cidade, porque aquele povo se desviou dos caminhos do Senhor, era um povo maldoso, era um povo ímpio, e aquilo tudo chegou à presença de Deus, e Deus destinou Jonas para essa missão, que era simples, alertar os ninivitas, que era um povo gentil, para que eles se abandonassem os seus maus caminhos. Sabe qual é o problema? Que Jonas, ele tinha um juízo próprio, né? Jonas sabia que nosso Deus ele é misericordioso. Então ele sabia que se ele fosse lá proclamar, chamar o povo ao arrependimento, o povo iria se arrepender e Deus iria perdoar aquele povo. E ele queria condenar o povo. Ele não queria que aquele povo ali se arrependesse e vivesse. Ele queria que Deus exterminasse aquele povo. E quantos de nós fazemos isso? Às vezes a gente vê uma pessoa ruim, fazendo algo ruim. A primeira coisa que a gente faz é: eu queria que morresse. Era para morrer. Do jeito que matou, era para matarem ele. Do jeito que fez mal, era para fazer mal com ele. Quando a gente deveria dizer: Deus, tem de misericórdia dessa pessoa, que essa pessoa possa te encontrar, para que ela possa ser perdoada por ti e ter os novos caminhos do Senhor. É esse o olhar que a gente precisa ter. É o olhar de misericórdia, assim como Deus é misericordioso. O resultado é que Jonas foi parar dentro de um peixe, fugindo do chamado do Senhor. E aí eu venho para um outro extremo. Quantas pessoas aqui Deus chama para fazer algo, para uma missão, Deus tem um chamado, mas não, porque será? Eu não tenho capaz, eu não sei. Não, eu não sei, o Senhor está me chamando, eu não... Aí fica se escondendo, fica fugindo do Senhor. Se Deus chamou, Ele capacita. Só obedeça, siga. Não faça feito Jonas tentando fugir. Senhor, o Senhor sabe das minhas limitações. Se o Senhor está chamando, eu obedeço, eu vou e eu cumpro. Só que Jonas, ele caiu na velha, mas infeliz e eficaz armadilha de resolver pelo caminho mais fácil. A gente, às vezes, sempre quer resolver pelos caminhos mais fáceis. Naquele caso, foi fugir da missão do Senhor. Não fuja daquilo que Deus está te chamando para fazer algo. Às vezes Deus nos chama para falar para alguém alguma coisa, para fazer uma ação de bondade. Ah, não, mas a pessoa nunca viu. O que é que a pessoa vai achar de mim? Oxe, chegar ali para fazer algo, vá e faça. Se Deus pediu, vá e faça. Só obedeça. Mas a gente vê o Pedrão. Pedro, ele precipitou-se ao deixar levar pelo seu temperamento. Pedro era tempestivo. Olha o texto de João. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Pedrão, ele caiu na velha, mas infeliz e eficaz armadilha de resolver pelo impulso humano. Nós temos uma impulsividade de reagir que é incrível. Como nós reagimos rápido a uma ação, mas muitas vezes por algo ruim. Será que estes também não estão sendo os meios de precipitação que você está vivendo? Agindo por simples prazer, pelas próprias mãos, do seu jeito, fugindo, pelo ímpeto do seu emocional, ou talvez por dinheiro? Porque na história a gente encontra Ananias e Safira.
e Safira se precipitaram a deixarem ser seduzidos pelo amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro é um prejuízo muito grande para todos nós. Olha esse texto aqui, lá em Atos 5. Um homem chamado Ananias, com Safira, a sua esposa, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de vendido o dinheiro não estava sob seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviam o que tinha acontecido. E se a gente continuar na história mais à frente, a gente vai ver que também a sua esposa, a Safira, ela também caiu morta quando ela chegou, porque ela foi conivente com ele. Eles caíram na velha, mas infelizmente eficaz armadilha da ganância financeira. Ao acharem que os recursos que pertencem a Deus podem ser tomados para resolver os seus problemas, a raiz de todos os males é o dinheiro. Dinheiro, Deus não fala para ninguém contra dinheiro. A Bíblia fala mais de dinheiro do que qualquer outra coisa, você sabia? Porque é o mal que domina o homem. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor e apego ao dinheiro que destrói e corrompe a natureza humana. Deus ama aquele que entrega com alegria. A precipitação, ela não tem dado certo ao longo da história e nós vemos aqui. E eu volto a perguntar, será que esses também não têm sido os meios de precipitação que você tem vivenciado? Pois bem, você não pode agir pela carne e esperar uma solução espiritual. Você não pode ter uma atitude totalmente pela sua carne e esperar que aquilo se resolva espiritualmente. A precipitação, ela detesta as pessoas que fazem algumas perguntas ou usam algumas expressões. Você percebe quando uma pessoa é precipitada, quando ela vem conversar com você e você faz algumas perguntas e você vê logo a reação delas. Você já percebe logo que é uma pessoa precipitada. Vê só, a precipitação, ela detesta quem faz essas perguntas. Qual é a vontade de Deus sobre essa situação? Está acontecendo, qual é a vontade de Deus sobre essa situação? O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Tem pessoas que logo começam a ficar agoniadas. Por quê? Porque são pessoas que agem na precipitação. É melhor eu pedir um conselho de uma pessoa sábia antes de agir. Eu vou contar até 10 antes de responder. Ou como minha esposa diz, eu vou tomar água. Eu vou pensar melhor e depois eu lhe dou uma resposta. Quem age assim não vai agir precipitadamente, porque vai dar tempo para pensar, para orar, para buscar no Senhor uma direção. Sabe, você mesmo, faz um teste aí com você mesmo. Você lembra daquela compra que você entrou em algum lugar e o vendedor ficou lá insistindo, e você disse, faz o seguinte, deixa aqui reservado, que eu vou em casa, eu vou pensar direito, eu vou orar, depois eu volto. O vendedor, ele ficou tirando, né? Eu trabalhei 11 anos na empresa lá com vendas e uma coisa que a gente trabalha é essa área mesmo. Vendedor, ele foi feito para artesanar você mesmo. Porque uma das coisas que mais se trabalhava lá, não deixa o cliente sair para pensar. É o impulso que faz ser gerado a venda. Então, ele sabe que quando você sai para pensar, 50% da venda foi perdida. Raramente a pessoa volta. Por outro lado, você também pode pensar direitinho aí, principalmente as mulheres, né, que comprou algo pela impulsividade e quando chega em casa, para e por que eu comprei isso aqui finalmente? Por que eu comprei isso? Às vezes está lá encostado, até hoje no guarda-roupa e não sabe por que comprou aquilo. Mas bem, vamos continuar. Então, o que fazer?
Você precisa decidir não se precipitar, mesmo quando a situação ela é emergencial. Eu quero ler um texto aqui que está lá no Evangelho de Mateus 14, 13 ao 21. Mateus 14, 13 ao 21 diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus ele retirou-se do barco, em particular, para um lugar de multidões. Ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e os... Me dá o outro aí. Saíram das cidades e os seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: esse é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir ao povoado comprar comida. E respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes você algo para comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos e esses à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Esse é o texto que fala da primeira multiplicação dos pães. A gente pode voltar lá para o profeta Isaías e a gente vai ver lá, está escrito: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão. O texto, ele nos traz segurança no Senhor. Segurança no Senhor que provê tudo que nós precisamos. Então não podemos agir de forma precipitada. A precipitação anda junto com a ansiedade. Por quê? Porque nós cremos num Deus que pode todas as coisas, num Deus que nos provê, num Deus que nos cura, num Deus que nos protege, num Deus que está todo o tempo conosco. Então, se tem um Deus que está todo o tempo conosco, por que é que eu vou tomar decisões precipitadas que vão arruinar a minha vida? Pois bem, se a gente já viu o quão é ruim e quão bagunça a precipitação nas nossas vidas, a gente precisa arrumar a bagunça que ela gera. E eu estou vendo que meu tempo está estourado ali, a gente vai aqui porque o Espírito Santo hoje comanda, como sempre. Para arrumar a bagunça gerada pela precipitação, você precisa descansar, pois ele já viu os problemas antes mesmo de você. Descanse, porque aquilo que você está vivenciando, Deus está vendo, filho. Deus está enxergando você. Olha o que o texto fala. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se dela. Ele curou os enfermos. Se a gente for lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 7, a gente vai ver lá, olha, e abriu-lhes os ouvidos, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente, e se maravilhavam sobremaneira, dizendo: tudo tem feito bem, faz até os surdos ouvir e os mudos falar. Esse é o Jesus que nos alimenta, que nos cura. Entenda que Jesus, em seu ministério, ele deixou claro que ele se importa com os doentes, com os aflitos, com os desamparados, com todos aqueles que têm algum impasse na sua vida. Eu não sei qual é o seu impasse, mas uma coisa eu sei: Deus, ele se importa com o seu problema. Ele enxerga a sua causa, ele tem visto as suas lutas. E aqui a gente pode ver lá mais à frente em João, o primeiro milagre de Jesus foi a transformação de água em vinho em um casamento. Transformação de água em vinho no casamento. E muita gente fica assim: mas Deus transformou água em vinho para quê? Para o povo beber? A gente precisa ir para o contexto daquela ocasião. A festa judaica dura 7 dias. O vinho é a alegria da celebração. Ele significa a alegria da celebração. E faltando o vinho durante uma celebração, era algo totalmente desmoralizado.
para aquele casal que estava se casando, para aquela família dos noivos. E aí surge um impasse ali. Qual é o impasse? É o verso 3 do texto que diz: e acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse não tem vinho. Existia um impasse. Qual era o impasse? O vinho acabou-se. O vinho acabou-se. Renovou a pilha? Coisa boa. Ninguém dorme porque isso aqui é mais alto. Então o vinho acabou-se ali. Esse era o impasse. Só que o impasse, quando surge, a gente precisa lembrar: Jesus está com você. Jesus tem andado com você. Porque impasse na nossa vida pode acontecer. O que não pode acontecer é não ter Jesus para resolver o problema. E Jesus, ele estava lá. Ele estava naquela festa, ele estava naquela família, porque ele fazia parte do convívio daquela família. Então existia um impasse, mas também tinha a solução. O verso 9 traz a solução. Jesus estava lá. Então, quando o mestre Sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao noivo. Qual foi a solução? A transformação da água em vinho. E o vinho novo de Jesus é melhor do que qualquer outro vinho. Ou seja, a alegria do Senhor é melhor do que qualquer alegria que você possa encontrar na vida. Diga assim como Davi, lá no Salmo 40, 17: quanto a mim, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor, Ele preocupa-se comigo. Mas para arrumar a bagunça gerada pela precipitação, você precisa, em segundo lugar, lembrar que a decisão mais fácil necessariamente não é a melhor. Aquilo que é mais fácil de fazer nem sempre é a melhor atitude que você deve tomar. Mateus 14, verso 15: chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora já passada. Despede a multidão para que eles vão às aldeias e eles possam comer pão. A coisa mais fácil a fazer ali era mandar o povo embora. Vão-se embora, vão. Arrume o que comer no meio do caminho. Essa era a solução mais fácil aos olhos de todos, mas não aos olhos de Jesus, porque com ele não é assim, não é o que é mais fácil, é aquilo que se deve fazer. Então justificativa tinha, o lugar era deserto, a hora era tarde, então tinha a justificativa. Então qual era a ação precipitada que eles deveriam tomar? Mandar o povo para casa. Era a coisa mais fácil. Viu como é fácil se precipitar? Olha, vai, manda o povo para embora, manda embora. Não tem como comprar alimento, não tem como alimentar todo mundo. Essa era a decisão mais fácil a ser tomada. Essa era a precipitação que muitos iriam ter ali. Então os discípulos, eles já estavam se precipitando de novo. Mas o texto diz, lá em João 21, 3, disse-lhes Simão Pedro: eu vou pescar, responderam-lhe. Nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite não pegaram nada. É outra situação de precipitação. Pedro, ele se precipita, em vez de ficar aguardando o posicionamento e direção de Jesus, e ele vai-se embora ao mar para pescar, e vai todo mundo atrás, só que Deus não tinha chamado ele, não tinha mandado ele ir pescar. Ele, de forma precipitada, ele voltou a fazer aquilo que ele sempre fazia. Esteja atento. Quando você se sentir cansado, a decisão precipitada geralmente será fazer com que você pare. Quando você está cansado, precipitadamente você vai decidir parar. Mas o melhor, às vezes, é você prosseguir. É você continuar, mesmo você estando cansado. Quando você se sentir chateado, a decisão precipitada geralmente vai ser a mais fácil. E a mais fácil é você se isolar. Quando você está chateado, a decisão mais fácil é você se isolar das pessoas. Mas, de repente, a solução melhor não é a mais fácil, mas sim você ir conversar para resolver aquele ponto que está deixando você chateado. Quando você se sentir ameaçado, a decisão precipitada, geralmente mais fácil, será você fugir. Porém, a melhor, de repente, em vez de você fugir, é você enfrentar a situação. Quando você se sentir ofendido ou ofendida, a decisão precipitada geralmente é a mais fácil. É você se magoar com aquilo. Mas o melhor, de repente,
é você procurar aquele ofensor e você conversar para resolver e ficar com o coração em paz. Quando você se sentir traído ou traída, a decisão precipitada geralmente é essa mais fácil, que é você romper. Porém, de repente, o melhor que você pode fazer é perdoar e ter uma vida renovada e transformada no Senhor. Não é, meu amor? Quando você se sentir injustiçado, a decisão precipitada geralmente é a mais fácil. Será você se vingar. Mas o melhor, de repente, é você esperar a justiça do Senhor. Mas, continuando, para arrumar a bagunça gerada pela precipitação, você precisa saber que você é parte da solução do problema. Você faz parte da solução do problema. Tem pessoas que dizem, eu sou um problema, eu sou um fracasso, eu não sirvo para nada. Larga, menino, esse negócio daí, Deus não te criou assim não, que tanto mimimi é esse? Deus te criou para ser produtivo, abundante, um filho amado do Senhor. Você tem valor para Deus. Então larga esse complexo de inferioridade, pelo amor de Deus. Olha o texto em Mateus, Jesus, porém, lhe disse, não precisam ir embora, não. Dá-lhe vocês de comer. Então lhe disseram, não temos nada aqui, senão 5 pães e 2 peixes. E eles disseram, traz uns aqui. E aí, Jesus está dizendo para você hoje, o que é que você tem na sua mão? Diante do seu dilema, diante da sua preocupação, diante das suas lutas, o que é que você tem nas mãos? Entregue ao Senhor os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos e deixa Ele transformar e fazer um milagre na sua vida. Tem um texto lá em João, onde a gente vê Jesus chamando as pessoas para fazerem parte dos milagres que está para fazer. Olha só, quem lembra de Jairo? Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, e ele, disse a Marta, irmã do defunto, e ele, tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, perdão, eu disse Jairo, Lázaro, vem para fora. Saiu o que estivera morto. Lázaro estava lá 4 dias já enterrado, e Jesus ele foi lá para mostrar o poder de Deus. Só que ele poderia dizer, Jairo, vem para fora. Pedras saiam, se abram e deixa lá e não sair, mas não. O que foi que ele disse? Tirem as pedras. E depois ele chama Lázaro para fora. Deus conta conosco para que Ele possa fazer as coisas. Não que Ele precise e dependa de nós, mas que Ele quer que nós participemos das coisas. Havia um impasse, pedra dos caminhos, e Jesus chama as pessoas para tirar as pedras. Por quê? Porque nós somos partes da solução. O milagre virá depois, mas Deus quer usar você como parte da solução para resolver os problemas. Mas continuando, já estamos chegando ao fim. Para arrumar a bagunça gerada pela precipitação, você precisa crer que Jesus fará um milagre, não apenas através de você, mas em você, porque tudo começa com você. Eu gosto muito de lembrar de Dino, pastor Dino, ele pregando, ele quase todo culto ele fazia isso. Ele dizia, gente, a pregação que Deus está usando para vocês, ela vem primeiro para mim. Ele falava assim, né? Ele pegava o óculos e fazia assim, ela vem primeiro para mim. É porque é assim, Deus fala primeiro na vida do pregador e depois ela passa para a igreja. Então Deus ele faz as coisas através de você, mas primeiro Ele faz em você, em cada um de nós. Mateus 14:19, tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos a multidão. Ele deu aos discípulos olharem e verem o milagre do Senhor e eles entenderem como é o Senhor quando entregamos as nossas obediências, as nossas vidas nas mãos de Deus. Ele resolve tudo. As ciências, as técnicas, as ideias, a capacidade humana, tudo é importante e Deus pode usar tudo isso para a honra e glória dele. Mas lembre, existem momentos que o milagre, ele pode sim resolver a nossa solução. Mas nesse momento nós precisamos estarmos abertos
para crer e viver o sobrenatural de Deus. Creia que milagres que a Bíblia traz aconteceram. Milagres continuam acontecendo hoje. E milagres continuará acontecendo. Porque o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será o Deus de sempre. Paulo, ele nos dá um testemunho sobre como a graça do Senhor o abençoava para enfrentar um grande problema que ele tinha. Sua segunda carta aos Coríntios diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando eu sou fraco que me sinto impotente, sem capacidade de fazer nada. Aí é que eu sou forte, Paulo dizia. E aí as pessoas ficam doidas assim, por isso que o evangelho é doido. Quem não conhece o evangelho, isso é loucura. Para o mundo é para loucura, mas para nós que entendemos, não. Paulo está dizendo, olha, quando eu não tenho mais força para fazer nada, é porque acabou-se as minhas forças. E aí Deus vai agir. E aí agora é que eu sou forte. Não por mim, mas pelo Deus que habita em mim. Tem hora que você perde força até para orar. Quem já aqui nos já vivenciou momentos tão tristes, tão desesperador, que nem força para orar tinha. É nesse momento que com certeza você sentiu a presença de Deus, porque é nesse momento que Deus vem e se revela para você, para trazer a força e a direção que você precisa para continuar lutando, não sozinho, não sozinha, mas sabendo que tem um Deus que luta as suas lutas com você. Com Jesus é sempre cedo para desistir. Não sei se alguém está aqui pensando em desistir de alguma coisa, mas Jesus está dizendo hoje, nessa noite, esteja comigo e comigo, desistência não faz parte do barco. Para arrumar a bagunça gerada pela precipitação, você precisa, em quinto e último lugar, esperar, porque Jesus suprirá as suas necessidades. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, levantaram-se 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Veja que multidão, como Deus é maravilhoso. Receba essa promessa nessa noite, Filipenses 4,19. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Eu quero concluir dizendo que eu sei que pode haver formas aparentemente mais fáceis de arrumar a bagunça da sua vida, mas todas elas serão melhores só se estiverem no Senhor. Creia realmente que para arrumar a bagunça gerada pela precipitação, você precisa entender de uma vez por todas que Jesus ele se preocupa com seus problemas, que a decisão mais fácil necessariamente não será a melhor, que você faz parte da solução do problema. E Jesus tem poder para fazer milagres na sua vida e que Jesus supre as suas necessidades abundantemente. Eu creio que essas verdades divinas, elas podem mudar a sua vida a partir de hoje e colocar a sua vida em ordem. Essas verdades, ela têm sido experimentada por cristãos no mundo inteiro, servos de Deus em todos os lugares, e elas funcionam e continuarão funcionando, não por ideias humanas, mas porque Jesus, ele é o único capaz de limpar e arrumar toda e qualquer bagunça gerada na sua vida. Baixe suas cabeças, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer por essa noite. Te agradecer pela tua presença. Te agradecer porque tu estás conosco em todo o tempo, em cada momento da nossa vida. Tu nos conhece como somos, Pai, frágeis, impulsivos, como nossa natureza nos traz a busca pelas coisas que são mais fáceis. Por isso, Senhor, terminamos muitas vezes
agindo de forma precipitada, Pai. E isso causa um transtorno. Isso tem causado bagunça na nossa vida, Senhor, em todas as áreas. Na área financeira, na área dos nossos relacionamentos, no nosso casamento, na nossa família. Ô Senhor, tende misericórdia de nós, Pai. Vem Espírito Santo de Deus nos ajudando a arrumar tudo isso. Nos ajuda, Senhor, a nos voltar cada dia mais para a Tua presença, a viver mais a intimidade da Tua presença, porque é ela que vai nos fortalecer, Senhor, para que nós possamos continuar caminhando em obediência e confiança a Ti, porque só uma vida obediente e confiante vai nos trazer aquele tempo de fazer as perguntas certas, para que o Teu Santo Espírito possa nos trazer a Tua resposta, e assim a gente não agir precipitadamente, Senhor. Tende misericórdia, Pai. Quantos casamentos ruídos por atitudes precipitadas, quantos relacionamentos de pais, mães com filhos que foram tomados no calor de uma discussão. Quantos, Pai, relacionamentos estão ruídos porque não houve comunicação e tomaram decisões com o coração cheio de mágoas, de forma precipitada. Quanta bagunça gerada no âmbito do trabalho, do estudo, da carreira, por tomarem decisões precipitadas. Oh Pai, quantas coisas nós fazemos precipitadamente que tem arruinado a nossa vida. Essa noite, Senhor, nós queremos rasgar o nosso coração perante a Ti, para que o Senhor venha arrancando tudo aquilo que não te pertence. Em nome de Jesus, Senhor, queremos declarar no Teu nome nessa noite pessoas libertas da precipitação, Senhor. Eu creio em pessoas que agora nós, como filhos amados, compreendendo e tendo a certeza da Tua presença, vamos buscar, Senhor, oração, direção, buscar um conselho de uma pessoa mais sábia, mas enfim, não vamos agir mais precipitadamente, Senhor. Eu creio que Teu Santo Espírito está trazendo um renovo, fortalecendo cada um de nós, para caminharmos de forma segura, Senhor. Assim como Pedro confiou em Ti e foi capaz de andar sobre as águas, Senhor, porque ele não tirava os olhos de Ti. Que nós possamos não olhar para o lado e para as tribulações de forma precipitada, mas que nós possamos olhar com os olhos fitos em Ti, para que nós possamos caminhar contigo sobre o sobrenatural. Eu creio, Senhor, casamentos fortalecidos, famílias fortalecidas, trabalhos sendo fortalecidos, relacionamentos sendo restaurados. Eu creio, Senhor, eu creio que Tu és capaz de restaurar, de libertar, de transformar todo e qualquer ser que Te busca com o coração aberto. Por isso, Pai, vem nessa noite nos curando da precipitação e nos trazendo ordem para a nossa vida, firmadas na Tua base, que é a Tua presença. Em nome de Jesus.